golaço, gente. Se é o Messi que faz um gol desse, não importa o tamanho do gol dele, não importa nada. É o Messi, prêmio Puskas. Se é o brasileiro, não valoriza. Esse gol aí lembra um pouco do Alex contra o Rogério Ceni. Goleiro Mirim. Olha que golaço do Everton Ribeiro. Foi ontem, hein? Golaço. O Everton Ribeiro tem muita ligação com o Alexandre Matos. Olha, outro gol. Muito, o Alexandre é padrinho de casamento dele, né? São muito unidos. Eu acho que o caminho dele parece indicar para o Palmeiras. Me parece muito claro que isso vai acontecer. Só Tinha que visto esse gol olímpico já? Não, mas ele lá é idolatrado pela torcida. E a torcida adora ele lá. Uau, ó. Esse é no Brasil. Esse é no Cruzeiro. Vai, Pascoal, vai falar. Não, estou esperando a oportunidade. E o time do Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras, agora estão tendo um tempo para que o Cuca faça uma análise mais detalhada do grupo de jogadores. Alguns já estão saindo, que o Alexandre já vai para o fazer Curitiba. essa análise, Pascoal. Ele trabalha com a maior parte dos jogadores. Sim, mas ele gostaria, foi um pedido que ele fez. Até porque, mano, se você levar em consideração que a janela europeia abre daqui a pouco, vai ter muito mais perspectiva de você olhar um... Palmeiras corre risco de perder alguém nessa janela, Pascoal? Um vai perder com certeza. Quem é? O Vitor Hugo? O Vitor Hugo. Mas ele o tá no Vitor banco, Hugo, né? isso com certeza. Mas na equipe titular, o Palmeiras corre risco de perder um dos jogadores principais talvez ali? exista uma perspectiva dentro do Palmeiras de que o Dudu possa receber uma proposta. Mas o ainda Dudu não falou aqui com o beijo pra mim que esse ano ele não sai do Palmeiras de jeito nenhum. Porque tinha uma proposta do Besiktas, da Turquia, e ele falou que não sairia agora. Isso foi dito por ele. Sim. Falou, não pretendo sair do Palmeiras esse ano. A visão da diretoria é a seguinte: pode ser que para o Dudu tenha uma proposta. Então significa dizer que já houve uma sinalização. Teve uma sinalização. Então, os dirigentes do Palmeiras trabalham com essa possibilidade. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Esses dois são os mais vistos. E a proposta que foi feita pelo Vitor Hugo, convenhamos, o Benjamin falou que até mais dinheiro do que eu tinha falado. A fonte falou, que a pessoa lá falou, o seguinte, que o Pascoal tem razão, a proposta foi só que é um valor maior. O clube é aquele, tudo é aquele. Fiorentina, o que eu sabia eram 3 milhões de euros. Agora me chegou uma informação de que essa informação pode chegar a 8 milhões de euros. Opa! Esse negócio. A 8 milhões. Ele já tem eu acho o reserva, né, Pascoal? Tem. O reserva do Vitor Hugo hoje, apesar de não estar jogando porque está lesionado, mas é o Luan. O Luan. E o Luan já Antônio está lá. Carlos é um bom zagueiro, não é mau zagueiro? Quem? O Antônio Carlos. Não, o Antônio Carlos também. E tem das vezes que entrou bem. Você tem razão no que você está falando. Agora, o Cuca pediu esse tempo para analisar e até chegar ao meio do ano e observar melhor o mercado, a perspectiva. Do Danilo Avelar, por exemplo, é um lateral que já tinha sido comentado em outras oportunidades. O Torino ficou um pouco insatisfeito, né, com essa manifestação, mesmo que seja extraoficial, porque entende que o jogador, de repente, pode criar a perspectiva de sair e poderia ter um negócio. Só que o Torino também não tem o que reclamar. O cara jogou 2 partidas esse ano. 2 jogos ele atuou. Então o Torino vai reclamar, o Palmeiras falou que vai contratar o jogador. Ele tá aqui, mas, pediu 2,5 milhões de euros. Não pediu, não é de graça. Pagou 800 mil, pediu 2,5 milhões de euros. Qual clube? Não tem essa conversa aí. Em qual clube se encaixaria melhor hoje, Everton Ribeiro? No Palmeiras ou no Flamengo? Acho que no Palmeiras. No Palmeiras, porque o Flamengo tem o Conca e tem o Diego. E o Palmeiras precisa desse jogador. Falta esse camisa 10, né? Porque, inclusive, há várias improvisações feitas ali no setor. Domingo a gente ouviu ao vivo o Conca falando, depois da conquista do título do Flamengo. Rapaz, tanta reticência que ele deixou, que eu fiquei preocupado com... Eu não sei se ele não está bem, eu não sei se ele está bem e o pessoal não está o colocando para jogar. O pessoal do Flamengo não o coloca para jogar. Já tá treinando, porque ele ele deixou muitas reticências. Ele falou, tá na mão do treinador, tá na mão do preparador físico, da minha parte eu já... E o empréstimo dele vai até o final do ano. Ele não jogou até agora. Me deixou um monte de ponto de interrogação, esse caso do Conca. Mas de qualquer maneira, o Conca no final de semana. Mas de qualquer maneira, o Flamengo tem o Diego, vai ter o Conca, ele tem Diego ali daqui a pouquinho, o Everton, o Diego daqui a pouquinho tá voltando. O Ederson voltando. O Ederson volta hoje, inclusive, quando nós vamos falar sobre isso, né, no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, eu acho que o Palmeiras precisa mais do Everton Ribeiro do que o Flamengo. Flavinho, onde se encaixaria melhor o Everton Ribeiro hoje? No Palmeiras ou no Flamengo? Sinceramente, acho que nos dois times, cara. Acho que os dois têm as mesmas necessidades. Apesar do Flamengo ter esse jogador, já que o Palmeiras também tem. O Palmeiras tem o Guerra, gente. O Palmeiras contratou o melhor jogador
da Libertadores do ano passado. E o Moisés está voltando também. Tem o Moisés né? voltando, tem um meio-campo recheado ali também. Eu acho que... E acho que, mesmo assim, mesmo com esses ótimos jogadores, o Everton jogaria em qualquer um dos dois. Antes do Mano e do Cassino responder, então eu vou te perguntar, você conhece o homem lá pra caramba aí? O Alexandre já foi embora, foi pro Curitiba. Tem jogadores aí que o Cuca irá dispensar ou não? O Eric também tem uma possibilidade de sair. Bom, começa a ver. Porque a gente está falando que vem... Qual foi a mas história do Alexandre já sair de cara? O Alexandre, eu vou contar a história para vocês agora. Não, quem vai mais? Peraí, mas quem tem perspectiva do Eric sair, tem perspectiva de alguns outros jogadores ele quer diminuir. Rafael Marques fica ou continua? O Rafael Marques, muito possivelmente, ele não sairá. Não por conta de que ele não seja procurado. Eu vou repetir. O Rafael Marques talvez seja o jogador mais procurado do elenco do Palmeiras para sair. Até o São Paulo manifestou interesse. Pode dizer que não. Vocês podem dizer que não, mas o São Paulo também quis o Rafael Marques. Essa informação é quente, eu já passei isso para vocês. Eu nunca tinha ouvido. O São Paulo quis. O São Paulo quis o Rafael Marques. O Corinthians. Se você falar o Rafael Marques saiu, o Corinthians também quer. Não, agora não quer mais, desistiu. O São Paulo quis. O Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, adora o Rafael Marques. O Rafael Veiga vai embora? O Rafael Veiga pode ser emprestado para ganhar experiência, assim como o Johan. Também pode ser emprestado para ganhar experiência. Tem muitos nomes. Tá? O Arouca está voltando em contusão. Aí tem que esperar. Eu acho que se o Palmeiras fizer isso, começar a se livrar desses jogadores, hoje vai estar cometendo um erro. E vai fortalecer o adversário. Exato. E além disso, o Palmeiras vai precisar muito de elenco. Vai precisar. Aliás, o próprio Cuca falou isso ontem. Vai precisar muito de elenco. Mas são perspectivas. Não existe nada delineado. O que está certo é o caso da saída do Alexandre, que vai para o Corinthians. Crise já? Só que tem não, tem crise. Uma coisa só que eu não entendi o que você falou. Uma coisa que eu não entendi. Você falou, o Rafael Veiga talvez seja emprestado para ganhar experiência. O Johan não jogou. Não estava inscrito no Paulista. Você fala, que experiência? O Johan foi destaque do Chapecoense no Brasileirão. Aliás, só para contar, o Veiga foi destaque do Curitiba. São dois jogadores. Os moleques da base. Para quem não sabe, são dois jogadores que foram indicados pelo Cuca, antes do Cuca sair. Então, mas os moleques saem da base para ser experiência. Outros já jogaram Brasileirão? Sim, eu acho, por exemplo, o Rafael Veiga um jogador pode ser bem aproveitado pelo Palmeiras. Falaram que era o novo Alex? Dentro de... Ele tem potencial para ser um bom jogador. Não joga por quê? Aí depende do treinador. Tem muito jogador, no meio de campo. Tem muito jogador para escalar. Eu teria duas soluções para o Everton Ribeiro no Palmeiras. A primeira é dar 10 para ele. Não vai dar 39, 44, 55. Dá 10 para ele. E a segunda, dá para montar o meio campo com o Felipe Melo, o Tietê e o Guerra. E aí coloca o Everton Ribeiro, o Borja e o Dudu. E o Moisés, você faz o quê quando ele voltar? O Moisés vai ter que voltar, vai brigar por posição ou com o Tietê para ser o segundo volante, ou com o Guerra para ser o meia articulador. O Bigode, no meu time, o Bigode é opção ao Guerra, ou até ao Borja, desculpe, ou para jogar na vaga do Dudu. No meu time, o Willian é reserva, porque eu confio, mesmo com ele estando em uma fase, eu confio muito no Borja. Mas com relação ao time do Palmeiras, Benja, o Palmeiras, eu acho que se ele traz hoje o Everton Ribeiro, ele cria mais um problema. Não um problema negativo, passa a ser aquele problema positivo que todo treinador gostaria de ter, que é mais um jogador de qualidade dentro do seu elenco. Problemas positivos? Sim, porque muitas vezes quando você tem Esse é o nome de disco de banda dos anos 80. Não, mas é verdade. Existe mal necessário. Se você tem um elenco ali, você monta o meio campo, o Felipe Melo, Tietê e Moisés, são três caras que sabem jogar bola. Coloca um Guerra, que é para articular o meio campo. Eu escalaria o Palmeiras assim. Junto lá na frente repete, mano. Eu colocaria ali Felipe Melo, Tietê, Moisés e Guerra. Um pouco à frente. Mas são três volantes que sabem jogar bola e o Guerra ali flutuando à frente dos três volantes. Na frente, senhor Mano, eu não jogaria com três atacantes como o Palmeiras está jogando hoje. Sim. Aí só dá pra jogar com dois. Eu jogaria com dois. Eu colocaria Dudu e Borja. Esse seria o meu time. É quase o meu time, só que eu coloco o Everton Ribeiro no lugar do Moisés. Eu acho que hoje, senhor Mano, o Everton Ribeiro cai melhor no time do Flamengo. Assim, aí tem um só, ela é assim, um só, e depois tem... E aí você vira? 3, 1... 2 é estilo ampulheta. Não dá pra virar porque a parte de cima ele é um pouco menor do que a parte de baixo. Só gostaria de finalizar com relação ao Everton Ribeiro, o porquê eu entendo que ele cairia melhor no Flamengo. Porque por mais que o Sormani tenha dito que jogaria ali o Diego com o Conca, eu não vejo o Conca jogando aberto com a velocidade que o Flamengo precisa hoje. O Everton Ribeiro já tem essa velocidade. Então eu acho que hoje, no elenco do Flamengo, o Conca ele brigaria por posição com o Diego, para jogar naquela área do campo que não precisa correr tanto. Os caras que jogam abertos no Flamengo hoje precisam ter velocidade. Se você colocar o meio campo do Flamengo, vamos lá, com o Márcio Araújo, o William Arão,
Aí você coloca o Diego à frente deles e aberto numa ponta o Berril e na outra o Everton Ribeiro, e centralizado o Diego, já é um outro cenário. E lá na frente não, lá na frente é o Guerreiro. Pascoal, o Vasco meio campo do Flamengo é interessante também. O Vasco quer o Egídio? Eu não tenho essa informação, Benjamin. O Egídio fica no Palmeiras? Se o Palmeiras contratar um lateral esquerdo, vai se desfazer de um. Com certeza um sairá. O Palmeiras está atrás de um meia? O Palmeiras está atrás de um meia, de um lateral esquerdo e... Então, se está um lateral esquerdo, o Egídio vai sair. Está atrás de um lateral esquerdo. Se achar, se não achar... Se não achar... Então, fala-se no Danilo Avelar. A gente fez jogos do Danilo O Avelar. Cuca falou que não sabia quem era. Então, falou na coletiva. Mas quem manda o time não é ele, é o Alexandre de Matos. Existe um bafafá e o negócio é o seguinte, o cara tem que esconder um pouquinho também o ouro. O Danilo Avelar, ele é um Atirson. Lembra do Atirson que jogou no Flamengo, no Santos? Trabalhou aqui, foi comentarista do Palmeiras. Bem lembrado, um Atirson mais forte. Tem a boa habilidade, jogador de muita força, alto, 27 anos de idade. Repito, fizemos jogos dele, dependendo do time. Você também fez jogo do Danilo Avelar. Do Torino. Do jogo do Torino. Vocês sabem que recentemente... Não é um craque, não é um gênio, não é nada, mas ele é um bom lateral esquerdo. Olha ele lá. É um bom lateral esquerdo que pode acertar esse lado do Palmeiras. O Atirson, eu vou lembrar o time. Agora, tem 2 ou 3 semanas, ele dirigiu um time, não sei se foi no Tocantins ou em Rondônia, por meio tempo. Quem? O Atirson. Ele virou técnico, dirigiu o time por meio tempo. Meio tempo. Depois ele saiu. Esse é o futebol nosso. Por esse DVD aí eu já contratava. E ele era bom, hein? Por esse DVD aí, o pênalti que ele bateu e a falta que ele bateu, eu já contratava. Isso aí, o Corinthians contratou uma vez o De Federico, por causa do DVD. O De Federico. Fala que era novo mesmo. Aprendeu a lição, né? Vocês viram o DVD do Peralta, quando o Flamengo contratou o Peralta? Ele parecia o Messi, não jogou nada no Flamengo. Mas se o Palmeiras quer um meia... Tá no o Palmeiras quer um meia. Se for o Palmeiras está atrás de um meia. Quem seria esse meia que, se o Palmeiras trouxer, vai trazer de fora? Você acabou de dizer. O Everton Ribeiro é um nome. É o nome mais cotado para dirigir o Palmeiras. Agora, se não for o Everton Ribeiro, há um outro nome? Não Porque tem no Rio de Janeiro diz que está tudo certo com o Flamengo. Eu já não teria essa certeza. O Ganso não é. O Ganso, eu vou repetir aqui, uma importante fonte do Palmeiras me disse. Há um comentário dentro do clube de que o Ganso seria um nome. Porém, você conversou com as suas fontes e as suas fontes são excelentes. A frase que o cara usou falou, isso deve ser piada, lembra? Excelentes porque o próprio, se não me falha a memória, o próprio empresário dele, quando esteve aqui, o Pepinho, ele disse que o Ganso prefere ficar na Europa, mesmo que não seja na Espanha, que seja em outro país ou em outro time, ele prefere continuar na Europa. Então, com a confirmação dessa outra fonte, do que disse o procurador do jogador, a gente acaba entendendo que ele não voltará ao Brasil. O que é um erro do jogador, Pascoal. É muito melhor você ser um rei no Brasil do que mais um na Europa. Não, mas ele quer. Olha, vamos fazer o seguinte, quer provar que ele tem condições de jogar na Europa. Nós iremos agora ao Rio de Janeiro, com ele que tem nome de comendador de gente rica. Então, o cara tá lá na festa, o Mauro Júnior vem, tô aqui com o Felipe Facincani. Felipe Facincani, nosso comendador. Você tem informações, boa tarde, sobre Everton Ribeiro? Fala bem, já, como é que tá? Tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo por aí. Não são informações a respeito do Everton Ribeiro, porque o Alexandre Matos é um cara muito próximo do próprio Everton, padrinho de casamento do jogador. Enfim, já há o interesse do Palmeiras de muito tempo e o clube, o Al Ahly, agora sinaliza de que o pagamento dos 5 milhões faz a liberação do jogador a partir do meio do ano, então o Palmeiras trabalha em cima desse valor, 5 milhões de euros, para ter o Everton Ribeiro, que até já aceitou uma redução salarial da pedida inicial nas propostas em que havia recebido semanas atrás. Agora o Palmeiras tem um outro nome em mente, que não é nem o Ganso, evidentemente também nem o Everton Ribeiro. Este nome está na Alemanha, é chileno e chama-se Charles Arangues, ex-volante e meia do Internacional. O Palmeiras fez uma proposta de cerca de também 4 a 5 milhões de euros. O valor de mercado dele hoje é de 8 milhões de euros. Ele foi contratado do Bayer Leverkusen, aliás, do Internacional para o Bayer Leverkusen por 13 milhões de euros. O valor dele, claro, caiu. Ele tem alguns números interessantes na temporada. Em 34 jogos até aqui, 1 gol marcado, 2 assistências. 67 minutos de média de partidas disputadas, né, em campo. Dos 34 jogos,
com 2.308 minutos no total, média de 64 jogados e num total de 42 jogos no Bayern. Ou seja, participou da maioria das partidas do clube alemão na temporada, mas não vem nas últimas semanas como titular da equipe, não é um titular absoluto, por isso pleiteia uma vaga em um clube que lhe dê mais condição para disputar a Copa do Mundo do ano que vem com mais rodagem. Então, Charles Arangues é um nome que o Palmeiras procura, inclusive já fez até uma proposta ao empresário dele, o Fernando Felicevic, que é empresário de Arturo Vidal, de Gary Medel, do Cláudio Bravo, goleiro, do Alexis Sanches, enfim, empresário da maioria dos jogadores da seleção chilena, e a proposta seria de salários de em torno de 350 mil reais. O Arangues jogou no Internacional, mas no Internacional ele jogava de segundo volante ou terceiro volante. Ele nunca foi... Está jogando na Alemanha. Qual time? Leverkusen. Ó, põe aí, produção, põe aí a informação do Felipe Facincani, que eu tô aqui, lembra aquele jogo de unir os pontos? Oh, meu Deus do céu, o Felipe Facincani vai acertar. Essa informação do Felipe Facincani pode já dar crédito para ele, eu tenho certeza que o Facincani vai acertar. Então põe aí, produção. Pode botar a informação do Facincani aí. Mas ele não é meia, hein? Repita se contratarem, a informação. Ele vai jogar naquela posição que faz o Moisés. Ele é uma opção ao Moisés. Ele joga na posição do Moisés ou na posição do Tietê. Ele não é um meia de ligação. A gente está falando coisa diferente. Não, eu sei, o Everton Ribeiro é meia de ligação, meia de aproximação. Esse é terceiro volante. Eu vou pedir... Só que a ideia, né, Pascoal, Felipe é até subir um pouquinho o Moisés e ter o Arangues. Repita a sua informação para colocar no GC aí. O Palmeiras está atrás de Charles Arangues, já há um contato com o Bayer Leverkusen da Alemanha para uma negociação que giraria em torno de 4 a 5 milhões de euros, claro que parcelados. Diferente do Everton Ribeiro, né, que o Palmeiras teria de pagar em cash para os árabes, a negociação pode ser facilitada com o clube alemão, que pagou 13 milhões de euros para tirá-lo do Internacional em 2015. Ele tem contrato até 2020 na Alemanha. O valor de mercado dele hoje é de 8 milhões. O Palmeiras já entrou em contato com o empresário dele, o Fernando Felicevic, que é empresário de jogadores da seleção chilena, dos principais inclusive, Vidal, Alexis Sanches, para uma proposta de salários de 350 mil reais por mês. E vou te falar um negócio, o Arangues, quando veio jogar no Internacional, ele foi oferecido a todos os clubes grandes brasileiros. Ninguém quis. Corinthians não quis. Mas quem ofereceu aqui no Brasil? Corinthians, na época, quem ofereceu é o André Curi, o empresário André Curi, que hoje é uma das pessoas mais fortes dentro do Barcelona, né? E foi o André Curi, na época, que ofereceu para todos os clubes do Brasil. Ninguém quis. O único que aceitou na época foi o Internacional, não lembro quem era o treinador. E o Arangues do Internacional jogou pra caramba. Lembra disso? Mas não dá pra criticar os clubes também, veja, porque quantos entulhos não tentam jogar aqui dentro do futebol brasileiro também? Você lembra o Facincani? Em 13 que ele jogou no Inter, não foi? 13, o Abel. Não, foi mais o ano seguinte do Fluminense, 13, o Abel. Só para reforçar isso que o Pascoal tá falando, o Arangues não é esse camisa 10. Aliás, se a gente for olhar uma lupa mesmo, na Europa não tem esse jogador. Tem, mas esse jogador não tem a mesma conotação que tem aqui no Brasil. Ai, o camisa 10. O Arangues funciona na segunda linha de 4, jogando mais pelo lado esquerdo, não na beirada. Tem um jogador da beirada, aí vem ele, tem um jogador mais centralizado aqui do lado direito e tem um cara que faz o lado direito ali. Ele faz aqui, ó. O terceiro volante, como a gente diz aqui no Brasil. Se ele jogar numa linha de 3 volantes, ficando um mais fixo. Felipe Melo, Tietê e ele. Felipe Melo, Tietê e ele. É o que faz o Modric no Real Madrid. Isso. Pra comparar, exatamente. Né? Comparando com o Modric no Real Madrid, como fazia o Xavi no Barcelona, algo assim. Então, ele não é esse camisa 10. Quer dizer, o fato de o Palmeiras contratar o Arangues não inviabiliza, por exemplo, a contratação do Everton Ribeiro. Não inviabiliza. Ele pode jogar mais à frente até. Ele pode jogar mais com 3. O Everton pode fazer esse jogador aqui. Entendeu? Você tem 3 aqui, Felipe Melo, Tietê, o Arangues e o Everton Ribeiro aqui. Na ponta do diamante. Entendeu? Esse não é uma ampulheta. Qual que é esse aqui? Esse é o diamante, né? Esse é o diamante. Esse aqui, um diamante. Um diamantezinho. Os treinadores que comandaram o Arangues no Internacional, Losango, tá certo. 2014, 2015, foi o Abel e o Diego Aguirre. O Aguirre trabalhou com ele, o Dunga também trabalhou com ele. Em 2014, ele fez 38 jogos, marcou 10 gols no Internacional. Ele fez 34 jogos. Nessa temporada no Bayer Leverkusen, 1 gol e 2 assistências. Olha, e jogou, desses 34 jogos,
ele saiu do banco e em 10 ele foi substituído. Isso. E tem uma média de 68 minutos por jogo. Então, na Bundesliga. Eu vou ser honesto, eu não vi. O Felipe Facincani acabou de dar todos esses dados. Eu matei a pau. Quem matou a pau foi o Felipe falando tudo. Quem matou a pau foi o Felipe Facincani. Tudo que ele tinha falado, você falou. A segunda parte, e ainda vem da grande informação do jogador. Eu empresto crédito aos os dados, o Facincani já estava dando os dados. Que vergonha, o Arangues, eu vou dizer agora, eu não vou mentir. Você sabe que o Sr. Mani quis roubar a informação? Não, imagina. Não. O soldado foi eu. Aqui é compartilhado pra todo mundo, gente. O Facincani. Essas informações, todo mundo tem fácil acesso na internet, qualquer lugar. Não, mas você foi bem trazer um nome que ninguém tinha esse nome aí. Não, isso é verdade. Agora que eu vou te a informação do Arangues, ninguém tinha falado. Eu fiz o bem já, só pra pontuar rapidinho, eu fiz nós aqui nos canais Fox Sports transmitimos o campeonato alemão, e é um campeonato espetacular, diga-se de passagem, e eu tive o prazer de comentar ao lado do Éder Reis, Red Bull Leipzig e o Leverkusen, o Arangues entrou no decorrer do jogo. Aliás, o Leverkusen fez uma partida terrível, a temporada dos caras é muito ruim, né, com sinalização até de briga contra o rebaixamento. O Arangues entrou no decorrer do jogo e não foi tão bem naquela partida. Pontualmente, naquele jogo que eu transmiti, o Arangues não foi bem como todo time, mas tem muita bola para jogar. Talvez o esquema Leverkusen nesse ano não esteja satisfazendo o jogador que quer uma transferência a um clube para ter o melhor desempenho e, claro, valorizá-lo na seleção. Vou dizer igual você, o Arangues do Internacional, eu lembro bem, jogou uma barbaridade, baita jogador. Não tô falando que é gênio, que é craque, jogou muito. Depois eu vou ser honesto, no Campeonato Alemão não acompanhei ele, Agora, no Inter jogou muito. Ele teve também Se o Palmeiras trouxer, vai na trazer Copa América, na Copa América ele também teve muito bem com a seleção chilena. Foi um jogador importante da seleção chilena. Eu acho um bom jogador, mas não é meia. Ele é um terceiro volante. O jogador que pode fazer outras funções além daquelas que a gente vê naturalmente no time do Palmeiras. Acho boa a contratação, se ela vier a acontecer, mas já tem jogador que faz a função dele. O Moisés... E até o Guerra também faz essa função. O Guerra também faz essa função de terceiro volante. O Moisés bem fisicamente, não sei como é que ele está na recuperação, a gente não tem informação muito detalhada. Então, a gente não tem essas informações detalhadas. A gente tem que vir um programa com as informações. Não, a gente não tem. Hoje, o senhor Mãe, sabe que os departamentos médicos, eles não abrem. Antigamente, no nosso tempo, a gente pergunta, doutor, quanto tempo ele voltar? 2 semanas ele está jogando, não era assim? 2 semanas está jogando. A gente não tem eu não tenho essa informação. Não, mas é que me veio agora aqui a cabeça. Eu, se fosse o Palmeiras, eu não contrataria o meia. Tendo Guerra, tendo o Rafael Veiga e tendo o Johan. Eu daria confiança para esses garotos. Peraí um pouquinho. Eu daria confiança para esses garotos e principalmente para o Guerra, que não mostrou tudo que sabe. Só que se por uma oportunidade de mercado aparecer o Everton, tremendo jogador, aí eu mudaria de ideia. Falei, não, se é o Everton Ribeiro, eu quero. Aí o que eu quero dizer... Oportunidade de 5 milhões de euros. Se é para escolher entre Arangues e Everton Ribeiro, eu escolheria o Everton Ribeiro, que eu acho um jogador que pode fazer a função de terceiro homem, quando você vai empurrar mais o adversário com 2 pontas e um centroavante, ou você pode jogar com 2 volantes, o Guerra, ele numa ponta, o Borja centralizado e o Dudu na esquerda. O Everton Ribeiro, sim. O Arangues, se for para escolher, eu não traria, não. Desculpa, Facincani. Não, era só isso. Inclusive, tem uma vantagem... Na minha visão do Arangues, que é a seguinte, o Arangues está numa liga muito mais competitiva que o Everton, chegaria com um ritmo de jogo muito mais apurado e taticamente mais qualificado do que o Everton, que está no futebol árabe, que é infinitamente inferior ao futebol da Alemanha, e sem contar que com a volta do Moisés, o Moisés pode jogar um pouco mais à frente e ter o Arangues atrás, né? Então o Palmeiras tem essa vantagem de ter 2 jogadores, o Arangues e o Moisés, que além de fazerem as mesmas funções, eles podem também jogar um pouco mais à frente pela qualidade técnica que possuem. Então o Palmeiras tem uma vantagem na contratação do chileno em relação ao Everton, por isso. Porque ganha um cara de proteção defensiva, ganha um cara de suporte ofensivo e um cara de transição de bola de meio. O que tem com certeza é que o time do Palmeiras vai mudar a característica do jogo.